primeiro lugar, eu quero agradecer vocês aqui com a gente e, ao mesmo tempo, agradecer a Floral Atlanta pela confiança do trabalho. Eu vou falar rapidamente uma apresentaçãozinha para vocês saberem quem eu sou. Eu me chamo Valquíria Vitaliano, eu sou proprietária da Companhia das Flores, sou designer floral e durante muitos anos, porque eu tenho 26 anos de empresa, eu tive um processo bem ativo de design floral natural. Acontece que durante a minha formação, que por sinal quero fazer uma breve explicação, eu sou por formação pedagoga e a psicologia da educação. Eu trabalhei durante muitos anos nisso e a vida leva a gente muitas vezes por caminhos diferentes, né? Então eu cheguei aqui até as flores por gostar bastante e ao mesmo tempo acredito que tenho uma certa habilidade manual. Durante a minha formação toda, eu sempre busquei o diferente. Eu gostava de criar algumas coisas que não fossem prato comum. E eu buscava também na formação técnicas que me permitissem a isso. Eu soube naquela ocasião em que havia um boom, porque eu sou antiga, viu gente? Então tem coisas aqui, tem gente aqui que não tinha provavelmente nem nascido aí. Mas que tinha vindo da Europa um curso da Europa só podia ser europeu, né? Um curso europeu que trabalhava com o pinheiro natural preservado. Aquilo lá já me aguçou. Então eu fui fazer e me apaixonei absolutamente de cara. E eu vou definir para vocês. Topiaria, aqui cabe uma ressalva. Vocês vão ver muita gente falando topiária. Na realidade, topiária e topiário é quem faz a topiaria, quem executa a topiaria. Eu sou uma topiária. A topiaria é a técnica de dar forma ao verde, tá? Durante muito tempo eu fui trabalhando nisso e naquela ocasião a topiaria chegou com o formato de arvorezinhas. Vocês já devem ter visto as arvorezinhas redondinhas, em cone, em espiral, que nada mais é do que se fazia, porque a topiaria é milenar, se fazia aqui no Brasil sem que alguém soubesse que ela tinha esse nome. Sabe aqueles jardins, principalmente de interior? Relógio de horas, uma porção de envolvimentos, de sebezinhas, até de jardins domésticos. Aquilo é topiaria. Tudo aquilo que o verde tem uma forma, é a arte da forma ao verde, é topiaria. Então o que aconteceu? Eu via aquela árvorezinha em que era montada um buquês de um pinheiro especial que tem uma porção de nomes, aliás, uma porção de formas de serem falados. Eu não sei se vocês já conhecem, mas este pinheiro, que é o pinheiro natural, e ele se chama retinóspora. Vocês vão escutar retenóspora, rotonóspora, tá? Mas é o mesmo pinheiro. Só que tem uma coisa. Eu espertamente, quando aprendi a técnica, eu fui em tudo que era sebezinha, tudo que era pinheirinho, para ver, porque não é fácil de ser achado. E o que acontecia? Quando ele desidrata, ele cai. Quando ele... Não adianta, mesmo que você impermeabilize, ele cai. E este é o único pinheiro que se mantém firme. Se eu deixar ele secar, ele seca todinho desta forma, ele fica pretinho, mas ele não cai. Então, a topiaria realmente é feita com o pinheiro natural e com este pinheiro. Tudo bem. Então,
o que a gente faz? Na topiaria de arvorezinha, de cone, a gente trabalha com buquês, com buquezinhos desse tipo, tá? Completamente diferente das esculturas que eu vou passar para vocês. Só que ela é baseada em esquema de montagem e esquema de poda. É a poda, você monta já dando um formato, você não vai fazer o formato quadrado para fazer a topiaria redonda. Então você já faz um formato arredondado, mas o que dá mesmo a escultura, a forma, é a poda. Aí, gente, o que aconteceu? Eu podava, e eu via aquele pinheiro, e se vocês sentirem o cheirinho, no meu ateliê, parece que eu estou entrando no Natal, né? Porque tem um cheirinho realmente de Natal. Quando eu podava, ficava todo aquele pinheiro no chão, e eu falava, gente, é muito lindo isso aqui, pra gente jogar fora, e ia fora. Então doía, sabe, daquele negócio, eu tenho que criar alguma coisa. Foi muito interessante e ao mesmo tempo eu fui muito pretensiosa. Mas eu sou taurina, então eu sou teimosa também, então é por isso que eu tô aqui. Deixa eu contar, não sei se tem alguém aí que é taurino, mas... E pode não ser teimoso, eu sou. O que aconteceu? Na minha viagem, eu comprei uma libélula. E na hora que eu estava, né, de copiloto, eu fiquei olhando para aquela libélula, mas sequer pensava em alguma coisa. De repente me deu um insight. Falei, meu Deus, e se eu fizer uma escultura com esta forma e picotar aquele pinheiro que cai no chão e colar? Gente, eu não sabia se ia dar em nada, foi realmente uma tentativa. Foram tantos acertos e tantos erros, mas tantos erros, que eu acho que a Floral Atlanta nessa ocasião ficou bem rica comigo, porque pela madrugada o que eu estraguei, por quê? Porque eu realmente, é verdade agora, não é brincadeira, eu fui pretensiosa, eu quis subir a escada pelo 5º andar, pelo 5º degrau, porque a escultura, ela tem um processo para você ir amadurecendo e pegando. E eu já fui exatamente essa é a libélula, tá? Eu já fui exatamente numa proposta adiantada, muito adiantada. Mas eu falei que eu era taurina, eu falei que eu era teimosa. Então fui e acabei obtendo resultados. Claro que depois, com o desenvolvimento da coisa, ficou muito mais perfeita do que a gente pretendia. Eu normalmente em decoração, eu trabalho com elementos cobre, madeira, musgos, vela. Eu não trabalho com sintético, eu não trabalho absolutamente com flor que não seja natural, esse tipo de coisa. Bom, então, agora nós vamos começar exatamente para aquilo que a gente veio, né? Eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer passo a passo uma escultura. Só que tem uma coisa só. Aqui o tempo é muito pequeno e eu não tenho condições de fazer uma demonstração com grandes detalhes. Eu tive que trazer, inclusive, alguma coisa já mais adiantada para que pudesse fazer. Mas garanto que vocês vão ter uma boa noção da coisa. Tudo começa com uma foto. Isto, para mim, é porque eu não sei desenhar. Eu sei esculpir, mas desenhar não. O fator principal de uma escultura é uma coisa chamada observação. Então, do momento que vocês olham
uma foto e vocês falam, puxa, eu queria fazer a escultura dessa foto, vocês observem em detalhes a foto. Como eu não sei desenhar, o que eu faço? Eu faço uma xerox, tá? Dessa foto. Vocês vão falar, mas ela está grande, ela não cabe no papel. Tudo isso vai de acordo com o tamanho que vocês quiserem fazer. De vez em quando eu faço essa florzinha para brinde e ela dá até 2 em uma folha só. Mas aí tem o pessoal que tem a xerox com proporções e medidas e aí a gente faz. Quando eu trabalho com peças muito grandes, apresento para vocês o Beethoven. Ele não dá. Então eu tenho que mandar para um projetista para me fazer uma matriz para que eu possa, só perfil, tá? Para que eu possa trabalhar com ele, porque a xerox já fica mais difícil, tá? Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da coisa, pode perguntar porque eu vou falando. Então vocês já viram que o pinheiro é retinóspora, que tudo começa com uma folha, um desenho. E antes de qualquer coisa, para eu falar da escultura, eu vou dizer para vocês, esse pinheiro existe com uma preparação. Escuta, eu não vou poder colar assim, então como é que eu tenho que fazer? Essa foi uma outra coisa com muitas tentativas e com muitos erros. Mas agora, dando para vocês o caminho das pedras, eu corto e pico. Dá uma picadinha com a tesoura e quem tiver um liquidificador, passa no liquidificador, tá? Não posso deixar de dizer, olha, ele fica uma tritura, certo? Não posso deixar de dizer para vocês o seguinte, cada escultura tem uma, como é que eu vou falar? Não é uma espessura de tritura do pinheiro. Então, perdão. Se eu faço detalhes muito pequenos, o pinheiro tem que ser triturado mais. Se eu faço detalhes maiores, ele pode ser menos triturado. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso aqui? Não? Tá. Você passa para mim, Silvia? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu trabalho direto com a placa. Pode falar de novo o nome do pinheiro? Você marca tudo. Retinóspora, que é o que eu falo, retinóspora e rotonóspora. Você vai encontrar o pessoal falando da mesma forma. Desculpe. Como a gente está na Inflor, não poderia deixar de fazer e ensinar para vocês uma flor, né? Então eu trouxe, a primeira etapa é o seguinte, eu passei o desenho na placa, 5.000, tá? Vocês vão dizer, mas espera aí, você tem uma emenda aqui. Tem uma emenda. O que acontece? Este desenho não cabia na largura. Então vocês têm que emendar a placa. Desculpa. Vocês têm que emendar para poder fazer a extensão toda da folha. No momento que vocês emendaram, vocês vão fazer o recorte. Tá? Vocês vão fazer o recorte do desenho. Aqui vai uma dica. Obrigada. Eu gosto muito de usar faca larga. A minha funcionária gosta de usar faca estreitinha. Pode falar. Para fazer a emenda ali das... Cola quente. Tá?
Eu só trabalho com cola quente, desde a forração. Bom? O que é importante aqui? Vocês estão vendo que tanto este lado quanto este, eles estão na mesma posição, na mesma altura, eles estão retinhos e tudo mais? Estão vendo? Que eles estão certinhos, com a mesma largura. Então, o importante quando vocês cortarem, vocês vão cortar com a faca reta e não inclinada. No momento que inclinar, o que vai acontecer? Essa parte vai afundar e aqui vai ficar grande. Para você acertar, você vai diminuir muito, tá? Muito bem, então eu passei aqui os veios, a marca. Gente, eu trabalho com um material absolutamente inventado. O que for melhor para vocês. O que eu fiz isso aqui? Foi uma latinha que tinha uma circunferência que era o tamanho que eu queria. Então a latinha. Uma das coisas que para mim a minha ferramenta principal é palito de churrasco. Então tudo, você não precisa na escultura ter um aparelhamento, um instrumental específico. Tudo aquilo que facilitar para vocês, se virem, sabe? Experimenta e tudo bem. Muito bom. Então, aqui eu fiz o desenho e aqui eu marquei os vincos. Estão vendo? Ó, eu marquei todos os vincos. Porque quando eu faço, eu marquei os vincos, bonitinho. Porque isto aqui me dá noção do que eu vou ter que fazer. Só que qual é o primeiro envolvimento aqui? Para facilitar para mim, se vocês olharem, aqui eu tenho um miolo, ele é todinho chapado, todinho reto, certo? Então o que eu tenho que fazer antes da escultura? Eu tenho que fazer um vincamento mais profundo, tá? Aqui e aqui. E como eu falei para vocês que a observação era o fator principal da escultura, é verdade. Se vocês fizerem vincar aqui, vincar aqui, vincar aqui, vincar aqui, na mesma altura, ela vai ficar chapada. Uma pétala sobrepõe a outra, tá? Então o que nós vamos fazer? Se vocês olharem, tem uma ladeirinha aqui, não tem? Então, uma por cima, uma por baixo. Uma por cima, uma por baixo. Uma por cima, uma por baixo. Perceberam? Todo mundo percebeu? O que aconteceu no miolo? O miolo, ele era reto. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que vincar ele. Eu tenho que fazer com que ele apareça. Que ele venha para fora. Tá? Então, eu simplesmente, pimba, eu abaixo toda essa parte do contorno dele. Até aqui, alguma dúvida? Não? Não? Então tá bom. Agora, nós vamos passar para a fase principal em termos de escultura. Passa para mim. Isso. Com o que eu esculpo? Com o próprio floral. Não há atrito de material. Então ele deixa lisinho, ele deixa vincado. Normalmente eu trabalho com ele em diagonal. O tamanho disto aqui vai depender do que você consegue. Tem peças pequenininhas que eu faço uma lasquinha e utilizo. Então eu disse para vocês que esta por cima, esta por baixo. Começa aqui, né? Esta por baixo, esta por cima, esta por baixo, esta por cima. E esta por baixo. E agora, e aqui? O que vai ser? Tá? Por cima. E aí, o que eu tenho que fazer para que ela fique por cima? Fala.
E como eu vou moldar? Sim, mas em que posição? Então, olha, aqui fica difícil mostrar, mas de qualquer forma eu vou só dar uma noção e vou fazendo depois a baixada para que vocês vejam. Então, olha, eu vou descer essa pétala, tá? E essa pétala eu desço desta forma. Eu vou abaixando. Trouxe a vassourinha? Ó, tem um pouquinho só aqui. Nós esquecemos que tinha tanta coisa para trazer, mas vocês sabem o que eu faço? Eu penteio e facilita muito a topiaria com uma escova de limpar churrasqueira. Se tiver uma escova de roupa molinha, também pode. Porque, querendo ou não, esse pozinho aqui, muitas vezes, ele não dá para vocês olharem. Perdão. Não dá para vocês olharem e verem, né? Então, eu vou fazendo isso aqui. Aqui, ó, eu também vou. Ela ficou grossa, eu vou e afino. Tá? Então aqui, ó, eu já dou uma afinadinha. Fundamental isso. Olha, gente, dão para vocês perceberem, tá? Então, peraí, vamos fazer mais um pedaço aqui. Mais um pouquinho para que vocês vejam. Olha, pode fazer inclusive o seguinte, se facilitar, depois que você abaixou, você pode passar o palito, ela quebra, muito fininha ela quebra. Você pode passar o palito e para ela ficar mais. Então aí vocês vão ter bastante noção. Essa escovinha que eu falei é bem importante, tá? Porque nessa hora você não precisa nem bater muito assim, não. Perceberam? Perceberam? Não muda? E o miolo? Olha um lado e olha o outro. Ele tá absolutamente chato aqui, não tá? Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos... Querem falar? Tá? Nós vamos abaixar da mesma forma aqui. O miolo sobrepõe a pétala, não é? Então tudo aquilo que sobrepõe, o que fica por baixo é o que é desgastado, tá? Então aqui, ó. Olha como ele já começa a aparecer, certo? Então aqui a gente dá uma ajeitadinha. E não esqueçam o seguinte, isso aqui, vocês ficam verdinhas, ao ponto de na hora que vão tomar banho, quando a escultura é muito grande, a água sai verde. Não se assuste, porque fica literalmente verdinha. Tem óculos de proteção e tem luva, porque ele resseca muito a mão. Óculos de proteção, porque este pozinho aqui, vocês não têm noção de quanto ele é atrevido. Se eu fico verdinha, vocês não imaginam como fica o meu ateliê. As peças e tudo mais, é um terror. Então, olha aqui, a gente passa ou a vassourinha ou o palito. E não esqueça o seguinte, dá para vocês verem que aqui ele fica... não fica arredondadinho, ele fica retinho. Então aqui ele também tem que ter um arredondamento, tá?
Aqui eu não fiz muito, então eu vou fazer essa parte para que vocês vejam. Estava meio difícil, não estava entendendo bem porquê, sabe? Agora vamos lá. Olha a diferença. Perceberam? Então ele já está viradinho. Existe, limpa para mim aqui, Sussu, por favor. Existe na escultura, antes que eu passe para a forração, existe 2 tipos de escultura. Aquela que é o perfil, que é, por exemplo, o Beethovinho. O Beethovinho, ele tem o formato dele, mas se vocês olharem, ele é chapadinho aqui e chapadinho aqui, do outro lado, tá vendo? E vocês têm a escultura em 3D. 3D é o meu Beethoven. O que significa? Primeiro, vocês veem a espessura de um e de outro. Põe um pouquinho mais para cá o Beethovinho Sul, por favor, para nós olharem. Vocês veem a espessura de um e veem a espessura do outro. Aqui. Ó. Tá? O 3D é aquele que é feito como se fosse um bicho mesmo, uma peça mesmo. Você pega, você está segurando realmente a escultura em todas as suas proporções. Tamanho, largura, altura. Então é o real. O perfil, ele tem um envolvimento. Tá de novo o Beethoven. Ele tem um formato. Você faz as patinhas, você faz o narizinho, ele faz as orelhinhas, só que ele não é bem a proposta do cachorro real, tá? Aqui a gente trouxe alguns modelos para que vocês vissem. Esse é o esquilinho. O esquilinho é 3D. Ele tem o formato inteirinho, tá? Com expressões em termos. Escultura em bicho não pode ter expressão. Fica bem caricato a coisa. Então ele tem que ter formato de focinho, formato de boca, mas não olhos, não, tá? Nós trouxemos aqui também as letras que eu escrevi. Meu Jardim. Essas letras são letras cursivas, são todas feitas através de molde, que eu falei para vocês, tá? Única e exclusivamente só em termos de proporção. A libélula que vocês já viram, a costela de Adão, que ela não tem atrás, porque normalmente a gente faz painéis com a costela de Adão, ou até mesmo você põe na mesa como uma decoração junto com flores. Então, mas se você quiser, você pode fazer o 3D. Vocês fazendo a parte de trás igualzinha à parte da frente, ela se torna uma 3D. Apesar de que ela é um pouco mais estreita, porque a proporção de uma folha não é uma coisa grossa, tá? Aqui foi feita uma flor e eu fiz o miolo com flor natural. Você pode trabalhar com flor natural, você pode trabalhar toda verde, você pode fazer o miolo com canela. Então sempre elementos naturais
que combinam com a escultura e com a topiaria. Tudo bem aqui? Agora nós vamos partir para a forração. É claro, né, gente, que eu tinha que trazer já bem forrada. Mas eu queria que vocês vissem, inclusive, a diferença de uma e de outra. Eu trabalho com cola quente, pistola quente, por favor, pistola grande. Por quê? É importantíssimo uma coisa, se vocês olharem a retinóspora, ela é absolutamente regular. Se vocês fizerem com a cola, com a pistolinha pequena, ela vai ficar cheia de carocinhos, tá? Então a gente vai pegar o pinheiro já triturado. E o que nós fazemos? Eu trabalho aqui porque senão faz muita sujeira. A gente faz Não tá saindo, gente. Eles estão vendo aqui? A gente faz um movimento extenso. Não a extensão toda, mas, por exemplo, aqui eu faço por dentro e por aqui metade. Aí o que acontece? Já foi? Aí o que acontece? Essa cola, isso aqui, eu tô tremendo por causa da força que eu tô tentando fazer aqui, gente. Mas esta cola, ela tem que ser espalhada na extensão toda. Vou mostrar rapidamente, tá? E depois pega um massinho, aperta, não precisa ser tanto assim, aí aperta para que ele não fique de bolinha, tá? Vinco. Acho que eu perdi outro anota aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão vincar, certo? Estão vendo? Vocês vão vincar para que ele recubra direitinho. Dá uma batidinha para ver o que falta. Às vezes eles ficam assim, uma falhazinha pequenininha, porque também a pistola estava ruim. Não tem importância não. Pega naquela falhazinha, põe um biquinho de cola. Já vou ver. E bate e acerta. Pode falar. Eu estou perguntando se você fez o teste, por acaso, com outro tipo de cola. Porque a cola quente tem essa questão, quando você aplica... Quando você aplica, ela traz aquele relevo. Também tem a coisa que é, né, que for a mão quente. Pode ser que não fique totalmente liso. Fica. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você fizer cola branca, óbvio que eu tentei tudo. Ela meleca. Então, fica aquele famoso pastício, sabe? Então, ela fica extremamente melecada. Ela não gruda, não. A rapidez é totalmente diferente, porque a cola quente, ela cola na hora, ela seca na hora. Você vai ter que mexer na peça. A outra, você vai ter que deixar ela absolutamente paradinha, provavelmente de um dia para o outro, para fazer uma segunda parte. Você entendeu? Então, não dá. Absorve, ela não cola legal, não.
CEASA, CEAGESP, tá? Você... Oi, perguntaram para mim onde vende o pinheiro. Ele não é fácil, viu, gente? Mas é CEAGESP. Eu vou lá... Pois é, eu não vendo ele preparado. A única coisa que eu faço, eu estou sendo sincera, as minhas alunas, elas têm a chance de poder comprar em saquinhos, tá? Mas eu não sou vendedora do pinheiro em si. Como eu sou uma prestadora de serviços, porque isso aqui, gente, veja, eu estabeleci, mas isso aqui foi pedido de uma cliente, tá? O cachorro, o Beethoven, também foi pedido de uma cliente. Isto aqui foi a linha sazonal, que todas as linhas sazonais, todas as épocas sazonais, eu lanço, eu abro um pequeno catálogo, porque eu passo para vendedoras também, para lojistas, e eu faço muito para designers de festas. Então eu acabei de fazer para a Silvia, que está sendo a nossa, nos recebendo tão bem, eu fiz uma quantidade de 15 porcos, que era um evento em que ela trabalhava, que tinha uma distribuidora, uma exportadora, né? Uma exportadora de carne suína. Então, são temas específicos. Festa, acabei de receber. Você faz elefante? Já fiz para festa também e vou fazer elefante. Ela quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Você falou o nome da tuia, né? Sim. Pinheiro. Tuia holandesa, aquela tuia holandesa escovecada. Não. Diferente dessa, essa é aquela tuia meio azulada? Não, a diferença, sabe qual é? É que ela não cai. A tuia normal que a gente vê, Campos do Jordão, aquele negócio todo, ela despenca. Quando ela fica seca, ela cai do galho. Essa aqui, ela não cai. Ela vai ficar pretinha, mas ela não solta do galho. Então é por isso que é feito especificamente com espinheiro. Claro, se você quiser fazer uma coisa sazonal, uma coisa só para uma festa, alguma coisa rápida, você pode até tentar. Mas eu não sei nem se... Eu não sei não, eu sei. A textura não fica igual. Pode ficar até bonita, mas a textura não fica igual. Alguém perguntou para mim se podia fazer com serragem. Pode. Pode fazer. Você pode separar. O meu é escultura em pinheiro natural, preservado. Agora, uma escultura você pode utilizar como você quiser. Se não tiver o pinheiro, você pode fazer em serragem. A base da escultura, sempre a Floral Atlanta, que é a placa 5.000. Eu uso normalmente a placa, porque como eu esculpo, isso, sem o papelão, isso é importantíssimo, tá? Como eu esculpo, eu não gosto de comprar blocos, eu gosto de montar já na proporção, já na largura, enfim. Sim. Não. Isto aqui, esse tipo de florzinha que a gente chama de pinóquio, né, pompom ou mini crisântemo, você também vai encontrar as diferenças, ele tem uma duração grande. Então, normalmente, quando você trabalha com flor natural, você já trabalha com a expectativa de um certo tempo. Então, aí tudo bem, sem problema nenhum. Mas, o que eu faço? Isso é uma dica. Como as hastezinhas são molinhas, fura primeiro, dá uma furadinha com o palito e encaixa a hastezinha. Aí fica legal. Nesta forração aqui, eu estava falando para ver se conseguia fazer com que ela ficasse mais... não, gente, está realmente com problema aqui na extensão. Vocês têm alguma dúvida? Pode falar. Sim, ela fica bem, ela vai... Ótima pergunta.
Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só pôr aqui, não tá legal, mas só para não perder. Vocês vão notar uma coisa. E eu vou mostrar já. Esta é a flor totalmente revestida. Totalmente. O que acontece? Você está vendo que a diferença de cor, de coloração é grande. Tá? Esta está totalmente natural. E tem gente que realmente quer assim. Mas dura. Ela demora para ficar mais escura. Ela tem uma duração grande. Não é que ela vá perder de um dia para o outro como a flor natural. Ela dura. Só que os floristas, os designers, quando investem numa peça dessa, eles querem usar várias vezes. E várias vezes não significa na mesma semana, no mesmo dia, tá? Então o que é feito? Isso aqui já é preservado, ou seja, o pinheiro já está totalmente seco, com cheirinho de pinheiro. Mas o que é feito aqui? Eu não vou poder fazer por causa do local, mas enfim, existe um jateamento de uma tinta automotiva. Sabe aquelas latinhas? Na cor que vocês queiram. Normalmente eu uso o verde, mas tem gente que inclusive dá tonalidades diferentes. Em vez de pôr a flor, faz um miolo forrado, porque aqui com a flor você não forra o miolo, senão não penetra, a não ser que você colhe a flor natural, não dá para colar. Mas aí você tem que fazer o miolo revestido também, e aí você jateia com um outro tipo de cor. Então, a diferença é exatamente essa. Esta está totalmente natural. Esta está impermeabilizada, como a gente chama. Tinta automotiva. Você vai em loja, não naquelas latinhas que vende spray. Tinta automotiva. Aí, dá? Perfeito. Olha aqui. Aqui. Vamos fazer um testezinho. Tem um verde qualquer aí? Tem verde? Tem que chacoalhar. Tá vendo, gente? Ó, já estão saindo aqui com a coisa certa. Então, se quiser fazer o miolo colorido, uma coisa importante, tá bom? É o seguinte, quando você for fazer o jateamento com 2 tons, um tem que ser coberto, porque senão vai passar. Tá? Ok, perfeito. Já resolvemos o assunto. Sim. Não, porque você não vai afundando. Uma coisa super importante. Tudo que vocês colocarem nas esculturas, ela vai ficar, a marca. Então, se vocês não quiserem que fique marca, tem que ser assim, tipo, alfinetinho. Mas assim, um lá, outro aqui. Porque se vocês fizerem certinho, ela vai ficar a marca. Aí aí você precisa ter 26 anos. Não, é gozar. Porque cada encomenda ou cada escultura, estou falando para vocês, é um desafio para mim. Porque, a não ser que eu já tenha feito aí a mancada, né? O primeiro cachorro que eu levei 3 tardes. O Beethoven, eu levei uma tarde. Por quê? Você tem que ver uma coisa importante, tá? Não queiram lixar tudo de uma vez só. Vão lixando em parte.
para ver a proporção. Porque se vocês tiram tudo de um lado, não tem como acertar. Então ele fica torto. E uma coisa que eu utilizo bastante é, na hora que eu lixei, que eu achei que eu acabei, eu pego e deixo a peça paradinha, saio e volto. Volto com ela de frente para mim. É impressionante como os defeitos, eles pulam. Eles pulam. Tudo depende em termos de execução, a dificuldade da peça. Então existem algumas peças que você fala assim, meu Deus, como ela é difícil. Não é tanto. Tem outras que você fala assim, chubaba, você pena, porque a proporção dela é difícil de ser achada. Sim. Lembra que eu falei da libélula? Que eu fui muito pretensiosa? Eu queria fazer este movimento, vocês estão vendo que ela é uma vez só. Nunca. Não dá. Então você tem uma técnica específica em fazer elas separadas e depois juntar. Aí é uma técnica específica. Até chegar nisso, a Floral Atlanta ficou rica comigo. Só. A cobertura é o último passo. Ui, perdão, só. A cobertura é o último passo. Tá? Que mais? Bom, aqui, ó, são as renas de Natal. Que essas renas, elas foram feitas no perfil. Por que eu faço algumas coisas em perfil e outras em 3D? Porque se esta rena, eu tenho uma em 3D, se esta rena fosse feita em 3D, ela não seria uma rena delicada para colocar em mesa. Ela ficaria pesado, porque a escultura pode pesar. Então veja a diferença de uma peça grande 3D e de uma peça em perfil. Eu fiz para um decorador, foram 4 renas deste tamanho numa mesa só de 2,5 metros de comprimento. Ela não teria mais espaço para mostrar o resto, porque ela é um conjunto de coisas, ela não é a única peça, a única coisa que tem que aparecer. Aqui a gente fez um anjo. Particularmente, eu vou dizer para vocês, eu acho que essa cabeça está pequena. Mas o meu fornecedor de vela me deu o cano. E isso acontece. Proporcionalmente, ela não fica feia, mas tem que haver uma proporção em tudo, tá? Então, essa foi trabalhada também com madeira, a madeira, aqui a tinta spray que eles têm e as velas. O que mais? O esquilo eu já mostrei. Isso aqui. Isso aqui é uma das grandes paixões. Eu gosto muito dessa folha de costela de Adão. Eu já fiz painéis muito grandes. O que é isso aqui? Raiz de seringueira. Sabe aquelas árvores que ficam as raízes tudo penduradas? Aprenda a olhar para a natureza, gente. Hã? Isso. E essa mesmo. Que é difícil danada para pegar. Então, é isso. Então aqui, o que eu fiz? Eu fiz painéis muito grandes com cipó. Cipó de lasca, sabe? E ficou realmente bem interessante.